Um relacionamento envolve dedicação, comprometimento, coragem, amizade, cumplicidade e aceitação. E se desse relacionamento nasce uma família, tudo o que se espera é que essa construção seja respeitada por todos. Nunca passamos. Bom, eu nunca passei, ela também nunca teve queixa, né? Todo mundo aqui nos conhece desde sempre, nos tratam bem, nos respeitam, mas nenhum preconceito. Nem aqui, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. A tranquilidade do começo do relacionamento foi fundamental para que Dália tivesse o desejo de criar com a companheira uma família, com a adoção de uma criança. Bom, o processo de adoção, ele foi um parto. Não o processo, mas a teimosia da Eva em não querer adotar. Ela não queria. Então a demora foi convencê-la de que nós teríamos que ter uma criança. Esse convencimento levou 14 anos. Simplesmente por causa da criança, não por mim. Eu já tenho 42 anos, eu sei o que eu quero da minha vida. Eu não estou nem aí para a sociedade, é mais ela, entendeu? É preconceito. O Rio de Janeiro é assim, digamos assim, o estado de vanguarda em termos de adoção homoafetiva por ambos, né? Porque antigamente um apenas adotava e o outro, né, entrava assim como companheiro, mas não como pai ou como mãe, né? E isso, na realidade, o que é que estava tirando? O direito da criança, de ter duas mães, de ter dois pais, de ter direito ao alimento, de ter direitos hereditários. Então, qual é o objetivo da adoção? Que é uma coisa muito importante, que as pessoas não têm em mente isso. A adoção visa atender o melhor interesse da criança e não de quem está adotando. Mas depois de superados os primeiros medos e inseguranças, o desafio era outro: os obstáculos judiciais pela falta de casos parecidos na época. Em 2009, eram raros os pedidos de adoção de casais assumidamente homossexuais. Aí finalmente ela entendeu que eu queria adotar. Quando a gente foi procurar a vara, me falaram que era para esconder a minha relação. Eu falei assim, como é que eu vou esconder embaixo da cama? Não dá. Na primeira entrevista que eu fiz com a assistente social e com a psicóloga, eu falei, eu tenho uma relação homoafetiva. Aí ela falou assim, temos que parar o teu procedimento porque a gente não sabe o que fazer agora. Ela pediu para eu aguardar, que ela ia falar com a juíza sobre a minha situação. Quando ela levou a minha situação para a juíza mandou a seguinte recomendação, manda ela se habilitar em conjunto. Aí marcaram a entrevista nossa conjunta. Na entrevista, um dia antes, ela perguntou assim, o que eu falo lá? Eu falei assim, fala a verdade. Acho que eles gostaram da nossa franqueza. E o processo que leva, em média, 6, 7, 8 meses, dependendo da vara, até um ano, o nosso levou 4. E assim, chegou Daísa Vitória, com 6 anos e um histórico complicado de diversas devoluções ao abrigo em outras tentativas de adoção. Começou assim mais uma etapa da batalha a ser vencida por essa nova família que se formava, a adaptação em casa. E foi complicado. Eu costumo dizer que os 6 primeiros meses aqui foi uma roda gigante. Mas uma coisa a gente tinha certeza que fizesse o que fizesse, não ia ter devolução. Não há o amor no início, não existe. Né? Você quer dar amor, mas a criança não quer esse amor. Então há uma briga, há um duelo. E no final quem tem que vencer é a paciência. A gente tem uma relação muito pé no chão mesmo e a gente se ama muito, né? Então quer dizer, não adianta eu estar com ela e ser pela metade. Ou é inteiro ou não é. A Vivi é como se fosse nossa mesmo, tivesse realmente vindo de dentro, entendeu? Mas como todo casal que constitui uma família, o reconhecimento dessa união com o casamento civil, além de ser uma vontade, é um direito. Mas nesse caso, esse direito ainda está sendo construído aos olhos da legislação brasileira, que já reconhece na maior parte dos estados, mas não no Rio de Janeiro. Aqui, o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado continua a reconhecer como entidade familiar aquela formada por homem e mulher. Rio de Janeiro, que deveria ser um dos estados mais avançados, né, em termos de população homoafetiva, mas o judiciário, infelizmente, em termos de casamento, é absolutamente retrógrado. E foi na decisão do juiz, negando o reconhecimento da união, que Dália e Eva sentiram-se discriminadas pela primeira vez. É uma sentença preconceituosa, homofóbica. Ele coloca na sentença mais de 8 vezes, mais de 8, a definição de homem e mulher. Como se eu não soubesse. Embora a gente já esteja com uma união há 18 anos, e eu quero poder ter o prazer de falar assim, Estado Civil casada. Mas quando eu vou preencher um documento, eu tenho que botar lá solteira. A presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afirma que esse é um processo lento, mas que o Estado já dá sinais de avanços a partir de uma nova decisão tomada recentemente. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, alargando o entendimento no sentido de que